Oi, pessoal. Eu vou fazer um vídeo super curtinho em relação ao decreto que foi publicado agora no dia 27 de março, nessa sexta-feira, a respeito das pessoas que estão com processos pendentes de residência junto ao CEF. Tem muita gente se confundindo com o decreto, e eu não vou explicar em detalhes a natureza jurídica, nada disso. O que eu vou fazer é ponto a ponto aquilo que é mais polêmico, e a gente vai tratar das perguntas mais específicas das pessoas numa live que eu vou fazer com o Juninho um pouco mais tarde. Eu não sei a hora que vai ser, mas acompanhe nas redes sociais aquilo que vai ser o calendário da live que a gente vai fazer. Então vamos lá, primeira coisa. O decreto diz que as pessoas que deram entrada na manifestação de interesse até antes do estado de emergência do dia 18 de março vão ter o status de regular no país. Significa que elas têm autorização de residência? Não! Significa que elas têm os mesmos direitos de qualquer pessoa que tenha a autorização de residência. Vejam que é diferente. Ou seja, eu não tenho uma autorização de residência propriamente dita, mas eu tenho o direito de usufruir de todos os benefícios que esta pessoa que tem autorização de residência possui. Ou seja, isso se estende a contrato de trabalho, contrato de locação, carteira de motorista, número de utente, inscrição na Segurança Social, uma série de benefícios que as pessoas entendem que só é possível para aquele que tem residência. Ah, doutora, mas várias situações eu já tinha benefícios sem autorização de residência. Exatamente. Número de Segurança Social, número de utente, em alguns conselhos são dados, mas a carteira de motorista, por exemplo, não era conferida. Ok? Muitos empregos não são dados às pessoas sob a justificativa de que elas não têm autorização de residência. Ou seja, contratos de trabalho, o decreto foi específico com relação a isso, podem ser firmados sem o empregador tomar aquilo como sendo alguma irregularidade na contratação. Já era assim antes. A pessoa poderia, através da manifestação de interesse, da promessa de contrato de trabalho, ter um emprego. No entanto, alguns empregadores, por não entender muito bem como funciona a legislação, a 23, a lei do estrangeiro, né? A 2320 de 2005, isso. Eu nunca consigo lembrar o número de lei propriamente não, mas é alguma coisa em torno disso. A legislação do estrangeiro, no seu artigo 88 e 89, tem a previsão para as pessoas darem entrada na manifestação de interesse, e o pré-requisito é que elas tenham uma relação laboral, ou que elas tenham uma empresa aberta, seja uma atividade empresária, como trabalhador independente, atividade profissional, etc. Só que, muitas vezes, mesmo com essa previsão da lei, elas não conseguiam obter emprego. O que o governo fez agora? Os mesmos direitos que uma pessoa que tem autorização de residência regular no país vai abranger as pessoas que estão aguardando essa autorização de residência. Qual a justificativa? Que no estado de emergência, em função dos atrasos que o CEF tem no seu atendimento, o indivíduo não pode ser prejudicado, ok? Principalmente com relação ao seguro-desemprego. Muita gente que deu entrada na manifestação de interesse já está contribuindo com a Segurança Social em razão do coronavírus, perdeu o emprego. E quando ela vai dar entrada no seguro-desemprego, alguns órgãos argumentam, olha, você não tem direito porque você não tem residência. Então, para essas pessoas, o Estado, Portugal, é obrigado a conceder o seguro-desemprego, ok? Com relação a todos aqueles benefícios elencados na legislação para as pessoas que vão ter aquele apoio financeiro do governo, é muito importante entender que não basta ter um número de segurança social atribuído, tem que ter cumprido, no mínimo, 3 meses de pagamento consecutivo à segurança social. Então, se você se inscreveu e fez uso daquela isenção de 12 meses e ainda não contribuiu, você não tem direito. Você tem que contribuir no mínimo 3 meses consecutivos de segurança social. Ah, doutora, mas aqui como é que eu faço para contribuir agora? De imediato, você busque uma maneira de você conseguir a guia para você contribuir, ok? Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu indico isso.
Eu sempre indiquei aos meus clientes que quando começassem a contribuir, tão logo chegasse o número. Por quê? Independente da situação de se regularizar ou não no país, isso conta tempo para aposentadoria. Então, se você tem a intenção de morar em Portugal e de modo permanente, você vai precisar se aposentar. E quanto antes você começar a recolher o tributo, maior o quanto antes chega o prazo para você conseguir o seu direito de aposentadoria. E tem muita gente que, não, quero usar o meu direito de isenção. E aí, nesse caso, essa pessoa que não contribuiu no mínimo 3 meses consecutivos da Segurança Social não tem direito a esses apoios que o governo está fornecendo agora em época de coronavírus. Outra coisa importante para frisar em relação a essa concessão é que tão logo sejam definidas os novos agendamentos, essa pessoa vai continuar aguardando seu agendamento. Mas significa que enquanto eu estou aguardando, depois que passou o dia 1º de julho, eu vou perder o meu direito em relação àquilo que eu já consegui, sendo análogo à autorização de residência? Não, vai permanecer até que o seu agendamento seja feito e que você tenha o seu serviço de entrevista no CEF e ali vai ser analisado. Se naquele momento, na análise da sua manifestação de interesse, na análise do seu pedido de reagrupamento, na análise do seu pedido de residência, você não preencheu os requisitos, aí sim você perde o direito equivalente àquele que tem autorização de residência. Ou seja, não vai lhe ser atribuído um cartão, não adianta você ir correndo agora no CEF para buscar não é assim que vai acontecer. O documento que você tem que portar é o seu protocolo que diz respeito ao agendamento do reagrupamento, caso 1, ao agendamento do visto, da residência pelo visto, caso 2, ao agendamento da manifestação de interesse, caso 3, ao protocolo de manifestação de interesse, que ainda não tem agendamento, caso 4. Você tem que portar esses documentos e, da posse desses documentos, ir aos serviços públicos pertinentes e adotar as medidas para salvaguardar o seu direito naquilo que cada serviço público oferece. Vá ao centro de saúde, pegar o seu número de utente. Vá até o consulado para pegar o seu... Ai, gente, como é o nome daquele negócio? Prontuário do Detran para você tirar a sua carteira de motorista portuguesa. Importante, um outro detalhe, o consulado brasileiro está também trabalhando com regime de emergência, então pode ser que nesse intervalo de tempo você não consiga atendimento, tem que se certificar de como vai ser o atendimento do consulado. Ir até os serviços de segurança social, dar entrada no seu seguro-desemprego se você ficou desempregado. Então, são esses serviços. Agora, é importante você lembrar que na Segurança Social, você precisa ter contribuído, porque não basta estar inscrito, você tem que fazer parte do serviço de contribuição. Um outro detalhe importante para a gente observar, e aí vai uma análise mais profunda da medida, que é o seguinte: os brasileiros imigrantes, enfim, foram responsáveis pelo recolhimento de quase 700 milhões de euros em contribuições de segurança social. Nesse um ano que passou. Sendo que, desse percentual recolhido, em torno de 90 e poucos milhões foram utilizados, ou seja, de 700 e poucos recolhidos, 90 e poucos utilizados. Isso dá, posso dizer, um lucro para o Estado em torno de 600 e poucos milhões. Ou seja, está provado que o imigrante fomenta o governo, o imigrante faz com que a receita do país cresça. Nós somos uma mão de obra que não somos uma mão de obra, vamos dizer assim, custosa para o país. Nós somos uma mão de obra que fornece recursos, alimenta o mercado consumidor, contribui, paga imposto e abastece os cofres públicos. Então, eu acho que é muito louvável essa medida do governo português de proteger essa população que ainda está à margem em função da fila que existe no CEF e para que a gente possa ficar cada vez mais emparedado, aparelhado, tratado como igual, como cidadão português de fato é. Então, fica aí a dica, acompanhe nas redes sociais aí quando vai ser o anúncio da live, tá bom, pessoal? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo, ou então até daqui a pouco.